Marina sempre foi uma mulher vibrante e cheia de energia. Aos 28 anos, trabalhava como enfermeira em um grande hospital e adorava sua rotina agitada cuidando de pacientes. Tudo mudou em uma manhã de março quando ela acordou com uma dor estranha no peito e uma falta de ar inexplicável. Inicialmente pensou que fosse apenas cansaço acumulado dos plantões noturnos, mas os sintomas persistiram e se intensificaram nas semanas seguintes. Suas pernas começaram a inchar de forma alarmante. Ela sentia palpitações constantes e qualquer esforço mínimo, como subir alguns degraus, a deixava completamente exausta. Marina conhecia bem os sinais do corpo humano devido à sua profissão, e aquilo não era normal. Procurou um cardiologista em sua própria instituição, esperando que fosse algo simples e tratável. O médico solicitou um ecocardiograma e os resultados foram devastadores. Sua fração de ejeção cardíaca estava em apenas 25%, quando o normal seria acima de 55%. Seu coração estava falhando de forma grave e progressiva, e ninguém conseguia explicar o porquê. Aos 28 anos, sem histórico familiar de doenças cardíacas, sem hipertensão ou diabetes. Marina enfrentava uma insuficiência cardíaca severa que a deixava cada dia mais debilitada e assustada. Os primeiros meses após o diagnóstico foram um borrão de consultas, internações e medicamentos. Marina foi afastada do trabalho que tanto amava e passou a tomar uma combinação pesada de beta-bloqueadores, inibidores da ECA, diuréticos e anticoagulantes. Os medicamentos ajudavam a controlar alguns sintomas, mas seu coração continuava enfraquecendo progressivamente. Ela foi avaliada por 3 diferentes cardiologistas, todos chegando à mesma conclusão sombria. Tratava-se de uma cardiomiopatia dilatada idiopática, ou seja, uma doença do músculo cardíaco sem causa identificável. O termo idiopática soava como uma sentença de impotência médica. Marina foi informada de que sua condição era grave, progressiva e potencialmente fatal. Aos poucos, a jovem que corria maratonas e fazia trilhas nos finais de semana se viu confinada a ficar sentada a maior parte do dia, incapaz de realizar atividades básicas sem sentir que seu coração ia explodir. Seu namorado, Rafael, tentava ser forte, mas Marina via o medo em seus olhos toda vez que ela tinha uma crise. Seus pais ficaram arrasados ao ver a filha definhar sem que a medicina moderna pudesse oferecer respostas concretas. A palavra transplante, ela começou a ser mencionada nas consultas e Marina sabia que isso significava que os médicos estavam admitindo que não havia muito mais a fazer, além de esperar por um coração novo, desesperada. Marina começou a pesquisar obsessivamente sobre sua condição. Passava noites em claro lendo artigos médicos, participando de fóruns de pacientes cardíacos e buscando qualquer informação que pudesse trazer uma luz de esperança. Foi durante uma dessas madrugadas que ela encontrou menção a um médico cardiologista chamado Dr. Eduardo Mendes, especializado em casos complexos e doenças cardíacas raras, diferente da maioria dos cardiologistas que seguiam protocolos estabelecidos. Dr. Eduardo tinha a reputação de ser um investigador incansável, alguém que não aceitava o rótulo idiopática como resposta final. Marina descobriu que ele trabalhava em um hospital em outra cidade, a cerca de 300 quilômetros de distância. Com suas economias praticamente esgotadas e sua saúde deteriorando rapidamente, ela tomou uma decisão. Usaria seus últimos recursos para consultar com aquele médico. Seus pais apoiaram, mesmo céticos após tantas decepções. No dia da consulta, Marina precisou viajar de ambulância devido à sua fragilidade. Quando finalmente chegou ao consultório de Dr. Eduardo, ela estava tão debilitada que mal conseguia andar. Seu peso havia caído para 48 quilos, seus lábios tinham uma coloração arroxeada devido à má circulação e ela dependia de oxigênio suplementar para respirar adequadamente. Dr. Eduardo Mendes não era um médico comum. Com mais de 30 anos de carreira dedicada à cardiologia, ele havia desenvolvido um método único de investigação que combinava questionamentos detalhados sobre a história de vida do paciente, com análises minuciosas de todos os dados clínicos disponíveis. Quando Marina entrou em seu consultório, ele não olhou imediatamente para seus exames. Em vez disso, pediu que ela contasse sua história desde o começo, sem pressa. Marina falou sobre sua infância, suas viagens, suas mudanças de cidade durante a faculdade de enfermagem, seus hábitos alimentares, se havia tido infecções recentes, se usava algum tipo de suplemento ou medicamento não prescrito. A consulta durou quase 3 horas, algo inédito para Marina.
Acostumada com consultas de 15 minutos, Dr. Eduardo fez perguntas que pareciam não ter relação com seu coração. Quando foi sua última visita ao dentista? Teve algum procedimento odontológico recente? Já morou em regiões rurais? Teve contato com animais silvestres? Marina respondeu pacientemente, embora não entendesse onde o médico queria chegar. Quando finalmente analisou todos os exames anteriores, Dr. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, estudando cada detalhe dos ecocardiogramas, ressonâncias cardíacas e exames laboratoriais. Então, ele disse algo que fez o coração de Marina acelerar. Eu não acredito que sua doença seja idiopática. Há algo específico causando isso? E vamos descobrir o que é. Dr. Eduardo tinha uma suspeita baseada em pequenos detalhes que outros médicos haviam ignorado. Nos exames de sangue de Marina, havia uma eosinofilia discreta, ou seja, um aumento leve, mas persistente de um tipo específico de glóbulo branco chamado eosinófilo. Esse achado havia sido considerado irrelevante pelos outros médicos, mas para Dr. Eduardo, combinado com o padrão específico de inflamação cardíaca visto nas imagens, sugeria uma possibilidade rara: miocarditeosinofilia, possivelmente causada por uma síndrome hipereosinofílica ou até mesmo por uma parasitose. Ele explicou a Marina que existem condições em que o sistema imunológico se comporta de forma anômala, produzindo excesso de eosinófilos, que infiltram e danificam o músculo cardíaco. Também mencionou que certas infecções parasitárias, especialmente aquelas adquiridas em regiões tropicais, podem causar esse tipo de lesão cardíaca. Marina então se lembrou de algo 3 anos antes, durante férias no Nordeste brasileiro, ela havia comido açaí de procedência duvidosa em uma praia isolada. Nas semanas seguintes, ânquila viagem. Teve febre e diarreia, mas nunca investigou a fundo. Tratando apenas sintomaticamente, Dr. Eduardo imediatamente solicitou uma série de exames específicos que nenhum médico anterior havia pedido. Urologia para Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Testes para estronquiloidíase, toxocaríase, e um painel completo de autoanticorpos para síndromes hipereosinofílicas. Além disso, solicitou uma biópsia endomiocárdica, um procedimento invasivo, mas essencial para analisar diretamente o tecido cardíaco. Os resultados dos exames demoraram 2 semanas angustiantes para ficarem prontos. Marina retornou ao hospital acompanhada de seus pais e de Rafael, todos preparados para qualquer notícia, boa ou ruim. Quando o Dr. Eduardo entrou na sala de consulta, seu rosto era sério, mas havia algo diferente em seus olhos. Ele abriu a pasta com os resultados e disse: Marina, descobrimos o que está destruindo seu coração. A sorologia para Trypanosoma cruzi havia dado positivo. Marina tinha doença de Chagas, uma infecção parasitária transmitida principalmente por insetos conhecidos como barbeiros, mas que também pode ser transmitida por alimentos contaminados, exatamente como havia acontecido com ela naquele açaí 3 anos antes. A doença de Chagas tem uma fase aguda inicial, muitas vezes confundida com uma virose comum, seguida de uma fase crônica que pode permanecer silenciosa por anos, até que, em 20 a 30% dos casos, cause graves complicações cardíacas ou digestivas. No caso de Marina, o parasita havia se instalado em seu coração e causado uma miocardite crônica progressiva que destruiu grande parte do músculo cardíaco. A boa notícia era que agora havia um diagnóstico específico. A notícia complexa era que o dano já causado ao coração era extenso, mas ainda havia possibilidades terapêuticas que não haviam sido tentadas porque ninguém sabia qual era a causa real do problema. Dr. Eduardo desenvolveu um plano de tratamento agressivo e multifacetado. Primeiro, prescreveu benzonidazol, um medicamento antiparasitário específico para a doença de Chagas. Embora o medicamento seja mais eficaz nas fases iniciais da doença, ainda poderia ajudar a eliminar parasitas remanescentes e interromper a progressão do dano. Segundo, ajustou completamente a medicação cardiológica de Marina, otimizando cada droga para proteger seu coração enfraquecido. Terceiro, e mais controverso, propôs um tratamento experimental com terapia imunossupressora específica, baseado em evidências emergentes de que parte do dano na doença de Chagas crônica não vem diretamente do parasita, mas de uma reação autoimune descontrolada que o próprio corpo desenvolve. Ele explicou que o sistema imunológico
na tentativa de combater o parasita, acaba atacando também o músculo cardíaco saudável em um processo de mimetismo molecular. Marina estava assustada com os potenciais efeitos colaterais, mas também esperançosa pela primeira vez em meses. Dr. Eduardo foi honesto. Não havia garantias, o tratamento era arriscado e poderia não funcionar, mas era a melhor chance que ela tinha de não apenas estabilizar, mas potencialmente reverter parte do dano. Marina olhou para seus pais, para Rafael, e então de volta para o médico que pela primeira vez lhe oferecia algo além de pessimismo. Vamos fazer isso, ela disse com determinação. Os primeiros 3 meses de tratamento, eles foram extremamente difíceis. O benznidazol causou efeitos colaterais significativos, erupções cutâneas por todo o corpo, náuseas intensas e uma fadiga ainda pior do que a causada pela própria doença cardíaca. Houve momentos em que Marina quis desistir, sentindo que o remédio era pior que a doença. Dr. Eduardo a acompanhou de perto, ajustando dosagens, prescrevendo medicamentos para controlar os efeitos colaterais e oferecendo suporte emocional constante. Ele explicava que os efeitos adversos, embora desagradáveis, eram sinais de que o medicamento estava atuando. Marina foi hospitalizada 2 vezes durante esse período, devido a descompensações cardíacas. E houve uma noite particularmente crítica, em que a equipe médica precisou considerar transferi-la para a unidade de terapia intensiva. Mas Marina era resiliente, e sua determinação em sobreviver era inabalável. Após o período inicial turbulento, algo notável começou a acontecer. No 4º mês de tratamento, Marina percebeu que conseguia caminhar até o banheiro sem ficar completamente sem ar. Era uma melhora sutil, mas significativa. No 5º mês, seu ecocardiograma mostrou um aumento modesto, mas real na fração de ejeção, de 25% para 32%. Dr. Eduardo estava cautelosamente otimista. No 6º mês, Marina conseguiu descer as escadas de sua casa pela primeira vez em quase 1 ano. Conforme os meses passavam, a transformação de Marina se tornava cada vez mais evidente. Após 9 meses de tratamento intensivo e acompanhamento rigoroso, sua fração de ejeção cardíaca havia subido para 42%. Uma melhora considerada quase milagrosa pelos padrões médicos convencionais, ela havia ganhado peso saudável de volta. Sua coloração estava rosada e normal, e não precisava mais de oxigênio suplementar. As marcações inflamatórias em seu sangue haviam normalizado, e os exames mostravam que o parasita da doença de Chagas não era mais detectável em seu organismo. Dr. Eduardo explicou que, embora o dano cardíaco nunca seria completamente revertido e Marina precisaria tomar medicações cardíacas para o resto da vida, ela havia recuperado função cardíaca suficiente para viver uma vida relativamente normal. Não seria a mesma maratonista de antes, mas poderia trabalhar, viajar, ter uma vida social ativa e até considerar ter filhos no futuro com acompanhamento adequado. Marina chorava de alegria em cada consulta de retorno ao ver os números melhorando nos exames. Rafael pediu-a em casamento no consultório de Dr. Eduardo, na presença do médico que havia salvado a vida de sua noiva. Foi um momento emocionante que o próprio Dr. Eduardo confessou ter feito seus olhos marejar. O caso de Marina tornou-se um marco na prática. Médica de Dr. Eduardo e ganhou a atenção da comunidade científica. Ele apresentou o caso em congressos nacionais e internacionais de cardiologia, enfatizando a importância de nunca aceitar diagnósticos vagos como idiopática sem uma investigação exaustiva. A doença de Chagas é endêmica em várias regiões da América Latina, mas frequentemente não é considerada em diagnósticos diferenciais de insuficiência cardíaca, especialmente em pacientes jovens de áreas urbanas. O caso de Marina demonstrou que a transmissão oral por alimentos contaminados, embora rara, é uma via importante, que tem sido subestimada. Dr. Eduardo colaborou com infectologistas e outros cardiologistas para desenvolver protocolos de rastreamento de doença de Chagas em pacientes com cardiomiopatia de causa indeterminada. Ele argumentava que milhares de pessoas poderiam estar sofrendo e até morrendo de doença de Chagas cardíaca sem nunca receber o diagnóstico correto. Marina se tornou uma defensora da conscientização sobre a doença, dando palestras e compartilhando sua história em redes sociais para alertar sobre os perigos da transmissão oral e a importância de investigar causas tratáveis. Antes de assumir que uma condição
é sem cura? Sua história inspirou mudanças em protocolos de investigação de insuficiência cardíaca em vários hospitais. 2 anos após seu diagnóstico correto, Marina estava de volta ao trabalho como enfermeira, embora em uma posição menos exigente fisicamente que antes. Ela havia se tornado especialista em educação de pacientes com doenças cardíacas, usando sua própria experiência para ajudar outros que enfrentavam diagnósticos assustadores. Seu casamento com Rafael estava marcado, e ela planejava a cerimônia com a energia que todos pensavam que nunca mais veria nela. Dr. Eduardo continuava sendo seu cardiologista, e ela fazia consultas de acompanhamento trimestrais religiosamente. Sua fração de ejeção cardíaca havia se estabilizado em torno de 45%. Não ideal, mas suficiente para uma vida funcional. Marina tomava seus medicamentos diariamente sem falta e havia se tornado uma paciente modelo em termos de adesão ao tratamento. Ela criou um blog onde documentava sua jornada e recebia mensagens diárias de pessoas ao redor do mundo que haviam sido diagnosticadas com doença de Chagas ou que suspeitavam ter a condição após ler sua história. Várias pessoas entraram em contato dizendo que procuraram investigação específica após ler seu relato e descobriram que também tinham a doença, recebendo o tratamento adequado graças à conscientização que Marina havia promovido. Para ela, saber que sua experiência estava salvando outras vidas dava um propósito profundo ao sofrimento que havia passado. A relação entre Marina e Dr. Eduardo transcendeu a dinâmica típica médico-paciente. Ele não apenas salvou sua vida, mas lhe devolveu a esperança quando todos os outros haviam desistido. Marina frequentemente dizia que Dr. Eduardo havia feito algo que nenhum outro médico estava disposto a fazer: questionar, investigar profundamente e não aceitar respostas fáceis. Ele não apenas tratou seu coração doente, mas viu nela uma pessoa completa com uma vida inteira pela frente. Não apenas um caso perdido, de cardiomiopatia. Para Dr. Eduardo, o caso de Marina reafirmou sua filosofia de que a medicina é tanto arte quanto ciência, exigindo não apenas conhecimento técnico, mas intuição, curiosidade e compaixão genuína. Ele mantinha uma foto de Marina e Rafael no dia do pedido de casamento em seu consultório, como lembrança de que cada decisão médica impacta vidas reais e famílias inteiras. Em entrevistas, Dr. Eduardo sempre acreditava a Marina por sua própria persistência em buscar respostas, dizendo que ela nunca aceitou ser apenas uma estatística de insuficiência cardíaca terminal. A história deles inspirou uma nova geração de médicos em treinamento a serem mais investigativos, mais questionadores e nunca subestimarem o valor de uma história clínica bem coletada e de uma mente aberta para diagnósticos menos óbvios. Hoje, 5 anos após aquele dia devastador em que descobriu que seu coração estava falhando, Marina celebra não apenas sua recuperação física, mas a transformação completa que a experiência trouxe para sua vida. Ela se tornou palestrante em eventos médicos, compartilhando a perspectiva do paciente sobre a importância do diagnóstico correto e do tratamento personalizado. Seu trabalho de conscientização sobre doença de Chagas ajudou a implementar programas de rastreamento em bancos de sangue e políticas de segurança, alimentar mais rigorosos em relação ao açaí e outros alimentos de risco. Marina e Rafael casaram em uma cerimônia emocionante, onde Dr. Eduardo foi padrinho. E eles esperam seu primeiro filho, uma gravidez cuidadosamente planejada e monitorada por uma equipe multidisciplinar. Sua fração de ejeção permanece estável, e embora ela nunca será completamente curada, ela tem uma vida plena e significativa. A história de Marina e do médico que recusou aceitar o impossível torna-o-se um poderoso testemunho de que diagnósticos corretos podem transformar sentenças de morte em histórias de esperança. Sua mensagem para outros pacientes enfrentando doenças misteriosas é clara: nunca desista de buscar respostas. Sempre questione diagnósticos vagos e procure médicos que estejam dispostos a investigar profundamente. Porque em algum lugar existe um Dr. Eduardo esperando pelo desafio, pronto para fazer algo extraordinário quando todos os outros já desistiram. E essa diferença entre desistir e persistir pode significar literalmente a diferença entre a vida e a morte.